Aleluia. Ao vivo. Instagram. Glória a Deus. Opa, Jorginho. Vamos lá. Opa, aleluia. Pastor Roberto, inverte a câmera aí. Opa, aleluia. Ô, querido, já estou te vendo, Alô, hein? amado. Já estou te vendo. Tá legal. Glória a Deus. Não, mas tá bom. Acho que pode. Não soube ela mais. Aí ficou legal. Ajeita aí à vontade aí. Tá ajeitado, tá ajeitado. A Deixa eu ver quem gente já. vai Nós já temos esperando. a Silvia. Tem um povo já Esperando. entrando aí, hein? Amém. Vani. Tem um povo bom aí entrando. Amém. Glória a Deus. Vamos dar um tempinho aí para o povo ir Sim, sim. e chegando, o pessoal aí compartilhando aí, chamando, né? E aí, como é que tá aí frio aí em Bangu? Rapaz, aqui, ó. Aqui. Eu tô vendo você aí toda com casaco Aham. aí. Eu acho que é bom, Lucas. Traz um casaco aí pra mim. Deixa aqui. Você tá dentro de casa, eu tô no quintal, cara. Eu tô dentro de casa e ainda tô de casaco e tô com tudo fechado, a janela. Não, eu tô aqui contemplando a natureza, cara. Porque lá dentro, Isabelzinha dorme, não dorme, dorme, acorda. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Daqui a Isso, pouco põe um eu já, casaco. acho que eu já vou é colocar. Isso, coloca porque o senhor não tá novinho, não. Eu tava comentando hoje com a Cristina, estava Ah, comentando hoje com a Cristina, que daqui a pouco quem tem que ficar, quem está no grupo de risco sou eu. quantos anos? 59, Vai fazer 60 quando? faço 60, daqui a pouquinho, no meio da quarentena eu faço 60. Se a quarentena Ih, durar até agosto, eu faço 60. vai entrar no grupo de risco. Verdade, cara, verdade. Ai, Jesus. Jesus é bom. Já tem mais um povo aí, deixa eu ver quem está aqui. Carmen já está presente. Giovanni, Mandinho, cara, que legal, cara, que legal. Já Giovanni, tem um povo chegando. Amanda, Ju, Lívia, Sheilinha entrou Davi, agora. Sheila, Anderson, Silvio, Biratã, Ah, o Bira, Birão, lembra do Birão? Bira é o ah, grandão. Júnior tá aí também, Amanda, Jorginho. É isso aí. Tamo aí. Deixa eu ver quem tá. Tem uma turma aí legal, cara. Tem uma turma aí boa. A gente vai poder conversar um pouco. E esse tema ele é muito legal a gente pensar na igreja que a gente vai ter quando passar essa quarentena. É verdade. Vai ser uma Coloca, guerra, né? coloca aí alguém aí que tá ouvindo a gente. O que você acha que vai acontecer aí com a igreja depois da quarentena? Se alguém tiver aí alguma posição aí, escreve aí no. Johnny, acho que estão pedindo para você falar mais alto, hein? Pessoal, vai dando ok se o som tá bom, se precisa aumentar o tom de voz. Isso que o pastor Johnny falou é legal. A gente, quem está aí do outro lado, e passando para a gente algumas questões com relação em como acha que vai ficar a igreja quando passar essa quarentena. Não digo somente a IBVE ou a IBEG, mas a igreja de um modo geral. O que que essa... Sou eu que estou falando baixo? Ah, é? Então,
Então sou eu que tenho que falar mais alto. E agora, gente, está melhorando? Eu Mas tenho. é saber a igreja, depois que tudo isso passar, pelo menos quando a igreja voltar ao funcionamento, né? Sim, sim, sim. O som tá bom aí. Silvia, Ju, Isaías, tá melhor? Eu tô aqui com mais perto não dá do celular. Verdade, eu acho que já fica também bem próximo. É. A igreja vai estar mais unida. Sheila aí falou. Tomara, tomara. E a gente espera que sim, a gente espera que sim. Acho que o egoísmo do mundo vai diminuir. E a tendência é a igreja realmente estar mais unida, né? Amém. Amém. A Uma peneira pergunta. está sendo sacudida. O Vamos lá. evangelho que ficou perdido. Eu vejo que a André igreja vai Luiz. parar de pensar somente em números. É. Gláucia, boa noite. Algumas posições aí. Boa noite, Gláucia. Som. Jorginho, o povo virá mais obediente, buscando mais a Deus. Amém. Glória a Deus. Assim seja. Acho que já deu para a gente começar, né? O povo já entrou. A gente pode orar, né? E aí o senhor, pastor Roberto, vai começar dando aí a posição orientada dele aí. Vamos ouvi-lo, né? Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento. Obrigado pela vida da tua igreja que está junto conosco. Obrigado pelos Amém. irmãos amados, Senhor. Obrigado pela igreja IBVE, uma igreja linda, Senhor, que tem sido dirigida por uma família abençoada, Senhor. Obrigado pelos membros da IBVE, da IBEG, Amém. Senhor. Que estejamos aliançados pelos laços do amor, Senhor. No nome de Jesus, nos abençoa nessa noite. Fala conosco, Senhor, através desse instrumento, Senhor, de rede social. No nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Fala, pastor. Eu estava lendo as cartas enviadas às igrejas no capítulo 2 de Apocalipse. Eu achei muito interessante o que está escrito na carta à igreja de Laodiceia. E aí diz assim, lá no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, né? Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eu tenho pensado muito nesse tempo onde Deus ele tem mandado uma mensagem. Eu não gosto muito de pensar que Deus ele mandou a pandemia, esse vírus. Não. Mas dentro da sua soberania, dentro dos seus propósitos, isso já estava determinado a acontecer por causa do próprio coração do homem, e ele então usa essa pandemia, usa esse momento onde o mundo todo está tendo a oportunidade de reconhecer a sua incapacidade, a sua impotência diante de um vírus, para reconhecer que existe algo a mais, que tem que existir algo a mais, e é Deus. Então, eu entendo que essa pandemia é Deus dizendo, como disse o pastor Paulo Mazzoni, é Deus dizendo para o homem, arrependa-te, né? Arrependa-te, porque eis que eu estou à porta. E a gente
tem ouvido falar nesses últimos tempos sobre a volta de Cristo. Então, eu vejo como para o mundo, para o incrédulo, para o homem que está afastado de Deus, não só em termos de Brasil, mas em todo o mundo, uma mensagem de Deus querendo que o homem se volte para ele. Né? E para a igreja é uma mensagem para despertar. Eu acho que a gente tem falado tanto de avivamento. Eu comecei esse ano, já no finalzinho do ano passado, início desse ano, falando que esse ano é um ano onde Deus vai derramar bênçãos sobre a igreja. E a gente nem começou o ano e tem que fechar as portas. Então a gente tem que olhar para esse tempo e pensar que Deus não mudou os planos dele para a igreja. E a igreja é a única entidade, a única instituição que é capaz de levar uma mensagem para que o homem se volte para Deus. Então a igreja precisa ser despertada. Então eu vejo esse momento como uma grande oportunidade para a igreja, pensando até nisso, a questão da unidade. Eu acho que a questão das denominações estão sendo revistas, reajustadas, porque nós somos uma igreja só, com várias bandeiras, mas somos uma igreja só. E a mensagem não é para uma denominação ou para outra, mas para todas as igrejas, para também se arrepender, porque muitas vezes a gente, quando falar aqui a questão de números, eu vejo números pelo lado positivo, porque números significam vidas. Então, uma igreja que não cresce, não quer dizer que ela está fazendo um bom trabalho e por isso não cresce. Talvez seja até o contrário. Né? Então, a gente vai ter oportunidade de pensar na missão. Em todo esse tempo de pandemia, a única coisa uma das coisas que eu tenho pensado bastante é como a gente na volta vai cumprir a missão. Porque eu acho que o coração do homem está quebrantado, o que facilita para nós o cumprimento da missão. Então, nós não podemos perder essa oportunidade. Deus diz para o incrédulo, se arrependa, eis que eu estou à porta, e diz para a igreja também, se arrependa, eis que eu estou à porta. Né? Apocalipse 3 é para a igreja, né? É uma carta para a igreja. A gente usa esse texto para fazer apelo, né? Mas, na verdade, esse texto, quando fala eis que estou à porta e bate, está falando para a igreja, né? Exatamente. É uma carta à igreja, né? Verdade. E aí, pode continuar, pastor. Então eu vejo esse momento para a gente fazer uma grande reflexão de como nós estamos fazendo, como é que está o nosso nível de evangelismo, como nós estamos buscando as pessoas, como nós estamos querendo atrair as pessoas. Será que nós queremos atrair para a igreja? Ou nós estamos querendo atrair para Jesus? E aí, o primeiro passo é atrair para a igreja. Então, a igreja ela tem que se tornar um lugar de confiança para o povo. E eu penso que agora a gente está tendo a oportunidade de ser relevante, né, para a sociedade, como igreja. Mas não é ser relevante para que o nosso nome, para que o nome da igreja ela entre em destaque. Não, mas com serviço. Mas a gente não pode mudar a missão. Nós temos uma missão. Eu entendo que a missão da igreja é pregar o evangelho. É fazer com que o coração do homem se volte para Deus. Que o homem se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus. E se no meio de tudo isso a gente achar que essa mensagem agora é só uma mensagem de consolo, só trazendo um afago para quem está sofrendo, trazendo um consolo para quem está sofrendo, talvez a gente perca a oportunidade de levar o homem ao arrependimento. Não adianta o homem simplesmente ser tomado agora pelo medo, pela preocupação, pela angústia, ansiedade, e a gente não transformar esses sentimentos num sentimento de arrependimento da vida que estava levando.
O mundo estava muito longe de Deus, cara. E dentro das igrejas também, muita gente longe de Deus. Muita gente dentro das igrejas longe de Deus. Né? É verdade. E É eu acho verdade. que não é só, isso não é privilégio só da IBVE, né? Mas é a realidade de muitas igrejas. Talvez essa preocupação, quando alguém falou de números, é porque talvez numa igreja com um maior número de pessoas, vai ter mais pessoas que um coração longe de Deus. Mas não quer dizer que nas nossas igrejas não esteja acontecendo. Eu acho que Verdade. antes de pensar em outras igrejas, eu penso primeiro na nossa igreja, em como nós estávamos, como é que estava o nosso interesse por Deus, pelas coisas de Deus, como é que nós estávamos vivendo, como é que estava o nosso nível de santidade, como é que estava o nível de santidade da igreja. Então, não dá para voltar daqui a algum tempo e a gente simplesmente retomar a caminhada como se tivesse apenas acontecido um período de férias e agora a gente retoma as nossas atividades. Não, acho que não. Acho que a gente precisa refletir muito sobre essas questões, senão a gente perde talvez uma grande oportunidade de ter igrejas diferentes após essa quarentena. É verdade. É verdade. Eu penso assim, né? E tenho pregado aqui, falado muito sobre essa intencionalidade, né? A gente acaba vendo que o senhor falou é uma igreja reativa. Então a gente não tem uma palavra para entregar. A gente reage a coisas que acontecem. Então eu vi a igreja, eu vejo a igreja por muito tempo reagindo. E quando você reage, é porque você foi pego de surpresa. Então, assim, eu consigo perceber que uma igreja que é pega de surpresa, ela está desligada do coração do Pai, porque ela não está tendo revelação daquilo que realmente ela é para fazer. Então, assim, um isolamento desse mostra que a igreja não estava sendo relevante, né? Embora o tema das últimas conferências que a gente foi, do MDA, da Atitude, era igreja relevante para o século XXI. Né? Então, o que é uma igreja relevante para o século XXI? Eu ouvi as pessoas falando que a igreja relevante era uma igreja que era pintada de preto, era uma igreja com holofote, é uma igreja que atraía pessoas para estar lá dentro. E eu ouvi um pastor falando que antigamente a gente alugava fita de cassete, né? Fita para poder assistir filme. Depois a gente chegou até a alugar DVD, né? Nas locadoras Sim. de filme. E aí o Netflix chegou, né? Os streaming de vídeo chegaram para acabar com as locadoras. Mas não acabaram com o cinema. O cinema continua aí, os cinemas continuam lotados, que o Netflix e as mídias que oferecem filme online não terminaram com o cinema. E aí esse pastor falou assim, a diferença da locadora para o cinema é que o cinema oferece uma experiência, né? O cinema oferece um ar-condicionado, uma tela grande, uma cadeira confortável, pipoca, um ambiente, um som agradável. E ele falou que uma igreja relevante era uma igreja que iria proporcionar para os seus membros uma experiência diferente. Mas, assim, ele falou de um jeito que ele estava falando da estrutura. Então, assim, me parece que as pessoas pensam numa igreja que vai proporcionar uma experiência emocional. Então, assim, eu tenho uma luz apagada, eu tenho um ar-condicionado, eu tenho um holofote, eu tenho uma banda bacana, eu tenho louvores bacana, eu tenho uma palavra de motivação. Isso proporciona ao membro da igreja um atrativo. Porque, assim,
Qual é a diferença de você estar em casa assistindo uma live ou assistindo até um culto gravado ou estar na igreja? Então, esse pastor estava querendo dizer que a experiência que o cinema proporciona fideliza ele. E aí ele estava levando isso para um lado de você conseguir atrair o público por aquilo que você oferece de estrutura. E eu ouvi isso em pregações lá na Atitude. Eu fiquei muito estarrecido, porque parece que a nossa igreja relevante está baseada em fatos concretos daqui da Terra, né? Coisas que são tangíveis, que a gente toca. É um louvor bacana, é uma luz legal, é um ambiente legal, mas não está baseado numa experiência espiritual. Então, me pareceu que a gente estava falando assim, quer dizer, uma igreja relevante é uma igreja que oferece conforto. Porque eu me converti numa igreja onde o banco era de madeira, um calor lá dentro no verão, aqueles ventiladores, poucos ventiladores, todo mundo apertado naquele lugar, né? Numa igreja batista tradicional, os bancão de madeira, igual da sua igreja, aqueles bancão de madeira, aqueles bancão, todo mundo junto, apertadinho, um calor, luzes acesas, né? Louvores que não eram assim tão emotivos, né? Eram mais louvores racionais e que traziam uma mensagem. E eu participei muitas vezes de experiências espirituais tremendas. E parece que a igreja se perdeu, ela quer transformar experiência com Deus numa experiência relativa, numa experiência emocional apenas, né? E aí a gente começa a superficial, exatamente o Anderson botando aí, uma igreja superficial, baseada num relacionamento terreno superficial com Deus. E aí as pessoas começam a buscar Deus como um meio, não como um fim. Então Deus é aquele que me faz sentir um arrepio, Deus é aquele que me faz chorar, o culto bom é aquele culto que ouve uma palavra que me motiva, que tem um louvor que me agrada, né? Então, eu perguntei aqui outro dia aqui na igreja, até perguntei na célula, o que é um culto bom, né? Qual é a oração que Deus ouve? Eu perguntei aqui, qual é a oração que Deus ouve? Né? Qual é a forma de orar correta? Então, eles inventaram, parece que inventaram uma forma de cultuar. Qual é o culto certo? Parece que inventaram uma forma de cultuar certa onde Deus vem, né? Então, parece que você proporciona um ambiente para Deus vir. Isso me causa uma angústia, porque parece que Deus é um passarinho que tu bota, né, o beija-flor, que tu bota aguinha com açúcar, um espaço legal, e o beija-flor vai lá para se servir. Quer dizer, é você que está proporcionando o ambiente para Deus vir. E parece que a gente está fazendo um culto que Deus está lá no céu olhando, né? Eu falo isso na igreja. Deus está lá no céu olhando e ele começa a ver o nosso envolvimento, a nossa emoção, tudo isso mais. Parece que Deus se curva e se alegra por a gente estar se motivando. Parece que é o contrário, né? Em vez da gente estar fazendo um culto para Deus, em adoração, a gente está fazendo alguma forma de que Deus se agrade daquele momento, daquela experiência, né? E aí as pessoas passam a ter uma experiência emocional, terrena, superficial, e não conseguem realmente ter uma experiência espiritual com Deus. Não conseguem tocar no eterno. Não conseguem realmente ter uma coisa tão forte e duradoura que ela independe do templo. Ela independe das nossas reuniões, né? Que as nossas reuniões, elas são uma convergência dos que adoram ao Senhor. É a convergência, é a alegria, a comunhão dos santos.
não é um lugar de buscar a Deus, mas é um buscar de se comungar, congregar, né? Para poder expressar o nosso amor, aquilo que nós já temos, né? Não que nós iremos buscar, ou parece que estamos fazendo Deus se alegrar do nosso culto, para no final do culto ele se converter e aceitar Jesus. Porque nós cantamos bem, demos nosso dízimo direitinho, fizemos tudo certinho, no final do culto, Deus vem, aceita Jesus e se converte. Né? Então, isso aí, essas coisas aí que eu tenho falado, o que o senhor pensa dessas questões que a igreja vive hoje? Eu entendo que a igreja ela precisa ser contextualizada com o tempo atual. Essa questão da tecnologia é muito importante. Tanto é que nós tivemos que ajustar, correr, porque acho que nós não esperávamos que as igrejas fossem fechar. Porque, ainda que estivesse fechando na Itália, nós não esperávamos que fosse chegar aqui tão rápido como chegou. Então, nós não nos preparamos. Algumas igrejas já estavam preparadas para fazer até as transmissões. E até nisso nós tivemos que correr para poder ajustar. Então, a igreja ela tem que estar contextualizada. A igreja eu entendo que ela tem que usar os recursos que hoje estão disponíveis para melhorar até o ambiente de culto. Mas ela não pode perder a essência. Eu acho que a essência do culto, da palavra, ela não pode ser ajustada para esse tempo. Eu acho que nós não podemos ajustar a palavra às necessidades das pessoas hoje que estão querendo apenas ouvir algo que agrade. Então, acho que o principal não está na questão do que a igreja oferece em termos de conforto. Porque se depender de conforto, a nossa igreja está longe. Se depender de uma equipamentos de última geração, nossa igreja está longe. Ar-condicionado, a gente está caminhando para colocar. Então, essas coisas são importantes, mas não pode ser o atrativo principal que leve as pessoas à igreja. Eu acho que o que tem que atrair as pessoas à igreja é a presença de Deus naquele ambiente. Não quando a gente faz uma live, a gente entra e depois começa a receber as pessoas. Né? Então, eu penso que Deus já tem que estar num ambiente onde ele sabe que ele vai ser o centro, onde o centro não é uma música, onde o centro não é um ministério de louvor, onde o centro não é nem o pregador, mas ele já é o centro. E todos que vão chegando vão tendo a oportunidade de estar na presença dele. É o que você falou. Parece que, no final, a nossa preocupação é saber se Deus... se ele realmente se converteu naquele culto, se ele gostou daquele culto. Eu entendo que é o coração de quem vai. Eu acho que é o anseio de quem vai, o coração desejoso de estar na presença de Deus. Porque tem gente hoje correndo para as igrejas onde tem a palavra. Não digo nem a palavra, mas o estilo do pregador, o estilo de música, o ambiente que a igreja proporciona, e as pessoas vão. É importante. Vão atrás da experiência, né? Da experiência Exatamente. Natural, superficial, né? Aí eu falo isso do culto, né? Aí eu até falei isso aqui na igreja. O que é culto bom? Né? Para mim, culto bom é um culto ruim. Então, quanto pior é o louvor, quanto mais ruim é o cantor que vai cantar, melhor é o louvor. Por quê? Porque um louvor muito bom, é muito fácil você adorar a Deus. Agora eu quero ver você adorar a Deus num louvor ruim. Mal tocado. Então, você quer ver um culto bom que você dá a Deus? Porque parece que a gente vai para a igreja para Deus adorar a gente, né? Para o culto ser bom para a gente. Mas o que é um culto bom? Né? Talvez um culto bom seja o que o cantor lá na frente ele seja muito ruim. E aí, na hora que ele está cantando ruim, desafinado, você consiga, naquele momento, adorar a Deus de qualquer forma. Entendeu?
Por quê? Porque você está liberando virtude. Você está liberando graça de Deus, independente da música que está sendo tocada. Né? Então, o que é uma oração boa? Né? Parece que as pessoas inventaram a oração perfeita. Qual é a oração perfeita? Por que inventaram isso? Ah, eu vou lá na igreja da irmã Doquinha, que a irmã Doquinha tem uma oração poderosa. Você entendeu? Então, assim, a irmã Doquinha, ela sabe falar com Deus. Sabe por quê? Desculpa a expressão que eu vou usar. Deus é burro. Porque Deus não consegue te ouvir, pastor Roberto. E não consegue ouvir um novo convertido sem saber se expressar, mas consegue ouvir a irmã Doquinha. Então o problema não está na gente que ora mal. O problema está em Deus que não ouve. Ou ele é lesado, né? Ou ele tem alguma deficiência mental. Ou a gente que está enganado, né? Que não existe oração poderosa. E as pessoas ficam falando, existe uma oração que Deus ouve. Se existe uma oração que Deus ouve, Deus só ouve de um jeito. Então a gente, Deus é limitado. Então, assim, quando você fala que só existe uma maneira que Deus ouve, ou a maneira, porque tem poderosos que oram e acontece, não é o cara que é poderoso e ora. É Deus que é lesado e só consegue ouvir de uma forma. Então a gente limita Deus no que ele pode fazer, achando que tem alguém que tem uma oração poderosa. Eu perguntei para a igreja, o que é a oração que Deus ouve? Qual é a oração que Deus ouve? Aí todo mundo fica assim, meio sem saber como responder. Eu falei, isso é a resposta mais simples que tem. A oração que Deus ouve é a oração do filho. Então, qual é o pai que um filho lhe pedir pão, vai lhe dar pedra, ou pedir peixe vai dar serpente? Então, assim, qual é a oração que Deus ouve? É a oração de um filho. Então, como é que um filho ora, né? Você tem 2 filhas. Como é que a Ju pedia alguma coisa e como a Mariana pedia as coisas? Provavelmente de forma diferente, não era? E você atendia as duas. Uma chegava beijando, abraçando, a outra chegava, sei lá, reclamando, mas as duas levavam, não levavam? Do seu jeitinho. E aí, não, a gente é bom, né? A gente sabe dar coisas boas e Deus não sabe. Então, assim, as coisas se inverteram. As coisas se inverteram. Parece que a gente está ensinando Deus o que ele tem que fazer. Aí as orações são assim, Deus, eu quero isso. Você está vendo? É dessa forma que você tem que fazer. Aí a pessoa fica em casa orando, pedindo a Deus para fazer, e Deus faz. Quando deveria ser o contrário. Você começa a orar para ouvir o que Deus quer, porque é a vontade dele que tem que prevalecer. E depois que você ouve o que ele quer, você faz. Isso muda tudo. Acaba com a oração poderosa. E acaba com o crente que fica pedindo oração, indo na igreja esperando receber alguma coisa. Quando nós deveríamos ser o agente de transformação. Nós deveríamos estar ouvindo a voz de Deus e transformando essa sociedade. Isso independe dos nossos templos. Os nossos templos, eles são poderosíssimos para congregar, cuidar, né, e amparar pessoas. Mas essa questão de levar a pessoa a ter uma experiência com Deus, eu acho que os nossos templos estavam atrapalhando essa experiência. Estavam criando uma experiência terrena e tirando a experiência espiritual que o crente deveria ter. Eu vejo também que uma das coisas que a gente tem que talvez mudar consideravelmente é a maneira como as pessoas estão chegando na igreja. Como que as pessoas chegam, como que os crentes, os irmãos têm chegado na igreja. Aquela expressão, aquela coisa de eu vim para me encher, para depois viver a semana, eu acho que foi uma visão totalmente equivocada e talvez esse tenha sido um grande problema. Então, ela vai para a igreja pensando na pessoa que ela vai encontrar ali, que vai dar uma palavra que atenda e que preencha o vazio que ela viveu durante toda a semana. Quer ver uma coisa? Nós estamos fazendo a campanha, estamos fazendo a campanha da leitura da Bíblia toda durante um ano. Nós também.
Aí, algumas vezes, eu acabei esquecendo de mandar é, as leituras da semana. Sim. Só 3 pessoas Reclamo. me sentiram falta. Isso mais de uma semana. Só 3. E Aqui, dessas 3, aqui também só só um uma, ou dois 2 não reclamam. são membros da igreja ainda. Ó, 3, isso na quarta-feira, e 2 não são membros ainda. E que cobram, porque o pastor só não mandou o plano de leitura. Isso lá para quarta-feira, sabe? Então, as pessoas estão vivendo uma vida sem Deus durante a semana, sem Deus durante a semana, e aí, quando chega no domingo, elas querem viver uma experiência, aquilo que você falou, o sobrenatural. Elas querem viver uma experiência emocional, elas querem viver uma experiência para preencher o vazio, porque elas se esvaziaram a semana toda. Então, se a gente consegue, hoje, trabalhar isso na vida da igreja, entendendo que o domingo é entrega, ela não vai para receber. Então, quem vai para receber é o não crente. Quem vai Sim, para receber é o meu visitante que eu levo. Quem sim. vai para receber é aquele que, de repente, viveu uma semana muito atribulada e que realmente ele não teve condições de, naquela semana, ele ter uma vida, um relacionamento com Deus. Então, talvez esse seja um ponto principal para a gente agora trabalhar na vida da igreja, para que a pessoa não vá na expectativa, se o som ficar ruim, acabou o culto para ela. Sim. Se alguém cantar desafinado, acabou o culto para ela. Se o pastor errar numa concordância verbal, nominal, acabou o culto para ela. Por quê? Porque ela não está, ela vai vazia para a igreja. Ela não vai para adorar, ela não vai para cultuar, ela não vai para oferecer. Culto culto é oferta. Então, eu me Sim. ofereço no culto. Então, a gente tem essa experiência das pessoas durante a semana, não pegam na Bíblia, não tem tempo de oração, vivem como se fosse como qualquer outra pessoa. E aí, quando chega no domingo, não vai ter, o culto não vai corresponder. Por quê? Porque ela não vai para oferecer, ela vai para buscar. E Então, como é acho que que está esse hoje essas pessoas, né? Como é que elas estão hoje, se como é não que tem elas o estão domingo? hoje? Então, e tem outra coisa. Estão sendo bombardeadas de lives, de pregadores de todos os tipos, de todas é, as doutrinas. E aí a gente vai ter um outro trabalho também, né? Além de ter esse entendimento de que nós precisamos mudar, o que realmente vai produzir o efeito na vida das pessoas? Eu acho que é a palavra, eu acho que é a volta à simplicidade. O que adianta ter hoje um templo suntuoso, se hoje a igreja somos nós? E nós Sim. estamos conseguindo ser igreja nesse tempo. Quando eu vejo algumas lives, quando eu vejo o que Deus está fazendo aí na IBEG, Deus está fazendo em tantas outras igrejas, é porque nós somos a igreja. E talvez as pessoas precisam entender isso. Ela é a igreja que está ativa 7 dias na semana. Sim. E ela não é uma igreja de final de... Ela não tem que ir na igreja final de semana. Ela é a igreja que tem que estar ativa toda Manifestando, semana, se né? revelando, né? Exatamente. Aquilo que você falou de a palavra revelada. O que Deus tem falado? Depois que eu conversei contigo, eu fiquei pensando nos profetas. Haviam muitos profetas. Tempo de Elias, muitos profetas. A ponto dele ele imaginar que não, só tenho eu. Só sobrou eu. Todo mundo se curvou a Baal, os Baalins, só sobrou eu. E aí Deus vai dizer, não, tem um grupo que ainda não se curvou. Mas Deus levanta um com uma voz que vai ser ouvida. E eu fiquei pensando, gente, quem Deus está levantando nesse tempo?
Alguém que a gente olha e fala assim, lógico, a gente tem um monte de pessoas que são confiáveis. Eu hoje vejo assim, vários pastores, como homem de Deus, confiáveis. E as igrejas cresceram ou não cresceram, mas são homens que querem realmente ter uma vida que agrade a Deus, quer ter um ministério que agrade a Deus, quer ter um ministério relevante, mas sem perder a essência. Mas ainda assim, às vezes pergunta, e aquele que, quando abrir a boca, vai dizer, Deus está mandando dizer isso. O Sim, que Deus está mandando dizer? Então, essa revelação, essa palavra revelada. E a gente precisa, acho que precisa volta para a palavra, sabe? Ouvir menos pregações e ouvir mais a palavra. Lógico que é bom ouvir pregadores bons, pregadores que nos ensinam, pregadores que nos inspiram, mas dá para o povo aquilo que Deus falou para a gente. Deus está mandando dizer para o povo essa semana isso. E a gente levar essa palavra. é. Sem se O preocupar, sem se apóstolo, preocupar. Oi, fala. o apóstolo Zermino escreveu essa semana no Instagram dele que a Bíblia é mais profunda do que extensa, né? Então mergulha nela. Exato, exato. E começar a trazer para o povo aquilo que tá na palavra e pedir a revelação mesmo, sabe? Deus, me revela o que está na palavra. Porque às vezes você lê, e eu lembro que a pastora Roberta, ela falou, acho que certa vez, sobre a revelação, não é trazer uma palavra apenas pelo buscando um bom comentário, alguém que fez uma exegese daquele texto, são ferramentas importantes, são ferramentas importantes. Mas o que o Espírito está falando? O que o Espírito Santo está falando primeiro para a gente trazer para o povo? Eu acho que isso vai mudar consideravelmente o resultado nas nossas igrejas. Exatamente. Eu penso isso, disso que o senhor falou, né? De uma igreja reativa, né? Então, eu acredito que a gente estava vivendo uma igreja reativa. A gente se movia por coisas que aconteciam. Então, acontece isso, eu vou para cá. Acontece isso, eu vou para lá. Fez isso, eu vou para cá. Então, a gente estava reagindo a coisas que acontecem. Então, a gente reage de forma instintiva ou de forma necessária. Então, igual eu falei com o senhor ontem, a gente está falando, eu vou pregar isso provavelmente no domingo, sobre Ruth, né? E Dia das Mães, né? Eu vou pregar sobre isso. Eles foram para a terra de Moabe porque estava tendo fome. Então, assim, parece que às vezes a gente se reage por uma necessidade, né? Então, eu tô reagindo porque eu tô com fome. Então, eu não estou reagindo por uma revelação. A revelação ela é uma decisão. A revelação ela vai contra a lógica natural. Então, assim, quando eles decidiram lá, o esposo de Noemi decidiu ir para Moabe lá e sair da fome, né? Sair do sofrimento, ele morreu e ainda morreu os dois filhos. Ele deixou viúva e três viúvas, né? Por uma decisão segundo uma necessidade de fome, uma necessidade natural, louvável você buscar alimento para o teu filho. Mas você vai se mover por necessidade sem entender a vontade de Deus, né? Então, eu vou falar sobre isso domingo, que a gente vem na igreja, eu não quero adiantar. Mas eu falei sobre isso, sobre Neemias, que Neemias estava em todo o conforto do palácio. Ele era copeiro do rei. O rei falou para ele assim, eu nunca vi tristeza no teu rosto. O que você tem? Você está doente? Ele falou, não, eu tenho uma palavra revelada no meu coração. Deus falou comigo que as portas do templo foram arrebentadas, quebraram os muros e tacaram fogo nas portas. Então ele tinha uma revelação daquilo que ele ia fazer. Ele estava largando o conforto. A necessidade dele ficou em segundo lugar. O instinto dele de sobrevivência ficou em segundo lugar. Ele foi atravessar um terreno inóspito para chegar num lugar que tinha um monte de inimigo para reconstruir um muro que ninguém queria deixar.
sem a capacidade de fazer isso, sem os recursos necessários. Então você vê, quando você está debaixo de uma revelação e debaixo de uma vontade, você toma a decisão, os recursos aparecem. Quando Neemias foi reconstruir os muros, tinha madeira, tinha tudo, tinha até as pessoas disponíveis para fazer isso. Então, assim, o que eu vejo é, a gente entrou nessa pandemia com uma igreja reativa, que se movia por coisas que aconteciam e não por uma revelação. Então, se agora a igreja é em célula, eu vou em célula porque a igreja é boa. Ah, não, agora a igreja é de coach, eu vou para coach porque coach está dando certo. Não, agora a igreja vai ser de luz apagada, eu vou para luz apagada porque vai ser bom. Então, eu acho que essa pandemia mostrou para dizer o seguinte, que nada faz diferença. Nem célula, nem coach, nem luz preta, nem luz branca, nem som bom e nem som ruim. Porque a igreja continua funcionando independente de qualquer coisa dessas. É óbvio que as células, a liderança bem feita, ela tem ajudado. A gente sabe que ajuda. Mas uma igreja que também não tem bons líderes, ela continua funcionando também. Então, assim, você andar debaixo de uma revelação faz toda a diferença. Eu lembro do naufrágio de Paulo, né? E naquele barco estava todo mundo junto. Estava o dono do barco, os centuriões estavam lá, tinha soldados, tinha gente da elite, tinha gente rica, tinha gente pobre, tinha funcionários, tinham escravos, tinham prisioneiros. Então, aquele barco ficou à deriva 14 dias, sendo jogado de um lado para o outro. 14 dias. Olha o desespero desse povo. Aí chega um homem de revelação. Porque para essa necessidade que a gente está passando hoje, eu tenho falado isso aqui incessantemente. Olha, pastor, eu peço a Deus. Eu já falei isso aqui também. Todo homem de revelação, sabe o que ele tem? Ele tem um machado no pescoço. Ele está sempre com um machado no pescoço. Não tem saída, né? E Paulo estava naquele barco e, você sabe, eles queriam matar todos os prisioneiros, né? Jogar tudo fora e matar os prisioneiros, inclusive Paulo, né? O centurião poupou a vida de Paulo, poupando a vida de todos os prisioneiros. Mas Paulo falou assim, eu tenho uma palavra de Deus, porque eu vou ter com o imperador. Eu tenho uma palavra que eu vou lá e não vou morrer, porque Deus liberou uma palavra para a minha vida. Eu tenho uma revelação. Eu tenho algo para cumprir de Deus. E esse barco, ninguém vai morrer, porque eu estou aqui. Então, assim, é um homem de revelação. Então, eu estou debaixo de uma palavra e tem uma revelação. Ninguém vai morrer aqui. Enquanto todo mundo ficar dentro desse barco, ninguém morre. Então, assim, tá faltando gente assim, pastor. Porque a gente, se você fosse se mover pelo instinto, se aquele capitão fosse se mover pelo instinto, primeira coisa, joga tudo fora. Depois mata os prisioneiros, joga eles também. E depois vai matando os empregados, joga eles também. E vai ficando só a elite ali, e acabar morrendo todo mundo. Mas bastou um homem de revelação para mudar a situação daquele navio. Ele falou, fica todo mundo aqui, porque Deus vai levar e ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Então, assim, se tu lê lá, Atos 27, é tremendo. Ele dá essa palavra com autoridade. E fala, ninguém vai morrer. E hoje, eu via muitos crentes falando assim, vamos orar. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Se Deus quiser, Ele vai curar. Se Deus quiser, Ele vai fazer isso ou Ele vai fazer aquilo. Mas vem cá, eu não estou querendo aqui dizer o que Deus tem que fazer. Não é isso, porque isso é oração errada. É dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Tem dois erros. O primeiro é, você quando orar dizer, se Deus quiser. Então, é uma oração de quem não sabe a vontade de Deus. Né? Até eu falo isso aqui na igreja, até meu cachorro é crente, porque ele vem pedindo todo dia comida, mas ele não sabe se eu quero dar. Então, assim, se você for pensar assim, tem um monte de crente cachorro, desculpa, Verdade. que só está indo pedir sem saber se vai receber.
né? Só porque ele vai lá pedir, porque crê. Aí eu creio que vou receber. E se não quiser dar? E se eu, como dono, não quiser dar? Não dou. Esse é o primeiro erro. É uma oração crente, uma oração que pede sem saber a vontade. E tem o outro, que impõe a vontade, né? Declara a vontade dele sem saber se é a vontade de Deus. Então, existem dois tipos de erro na igreja e existe isso muito forte. É um cara que não sabe a vontade e ora para que seja feita a vontade de Deus sem saber. É uma oração incrédula, porque ela não vem com responsabilidade. É muito fácil eu chegar para o senhor, alguém está enfermo, e eu falar: se Deus quiser, o senhor vai curar. Eu isentei a minha responsabilidade. Eu tirei o meu Exatamente. time de campo e botei nas costas de Deus. E se morrer, fala: Deus que quis levar. Olha, isso falta responsabilidade. A outra é o cara que impõe o dedo e fala: Deus vai curar, quando ele falou que não ia. Mas por que o cara fala? Porque ele é abusado e ele acha que está mandando em Deus. E quando eu falo que falta homens de revelação, porque você não pode orar com autoridade se você não souber o que Deus falou. Entendeu? Ou você vai ser incrédulo, ou você vai ser arrogante. Sem revelação, ou você é incrédulo, ou você é arrogante. Agora, debaixo de revelação, você tem autoridade. Aí, quando você ora, você tem certeza da vontade de Deus, vai se cumprir. Então, assim, essa igreja pós-pandemia tem que se levantar homens e mulheres que se movam por revelação, se movam para cumprir a vontade de Deus. Por isso que a intimidade com Deus ela é tão importante, porque você vai saber exatamente o que está no coração do Pai. Por isso que a oração é o Espírito Santo que intercede por nós, e nós vamos orar exatamente aquilo que Deus ele quer fazer. Tem uma ilustração no livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, onde ele fala sobre Muito bom esse livro. o pai comprou uma bicicleta, acho que é vermelha, a marca e a cor, e ele agora tinha que fazer com que o filho pedisse uma bicicleta e pedisse uma bicicleta vermelha. Então, o pai vai induzir o filho a fazer o pedido daquilo que ele já tem para dar ao filho. Eu acho que está faltando, acho que é isso, essa intimidade para que Deus possa revelar aquilo que ele vai fazer. Eu gosto muito de pensar quando Josué ele vai dizer assim para o povo: santificai-vos, Deus manda dizer, né, ao povo: santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de... Então, quando a igreja ela começar a se mover naquilo que Deus vai fazer, então Deus não vai fazer porque a igreja se santificou. A igreja vai se santificar porque Deus vai fazer. É diferente. Então, acho que está faltando isso. Acho que a igreja ela acabou se tornando muito, não digo nem materialista e superficial, mas ela perdeu a intimidade. Então, falta. Eu acho que isso vai ser importante nesse tempo agora. A gente começar a querer mesmo sondar o coração de Deus para ver o que ele tem, para onde ele quer que a gente se mova. É para onde. E eu acho que eu tenho pensado nesse livro, já até. Não sei se eu vou fazer uma. Se essa pandemia, se essa quarentena Muito for bom esse livro. prorrogada. Eu fiz esse livro há 20 anos atrás. Se essa quarentena for prorrogada, eu estou até pensando em fazer assim, 3 dias na semana, uma live só do Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. Em 3 semanas, ou 4 semanas, a gente faz o livro todo. Mas é querer saber o que Deus vai fazer. Se Deus vai curar, ele vai te levar a orar por cura. E aí você vai ter autoridade para orar pela cura, não é para determinar. É porque você já sabe o propósito de Deus para a vida daquela pessoa. Pode haver momentos que a gente vai se enganar? Vai. Pode, sim. Mas Mas falta de... eu falei isso aqui, deixa eu só dar uma aspa nisso que a pessoa não entende. Quando você fala alguma coisa, quando você decreta sentenças espirituais, você pode se enganar.
Claro. Mas você, ó, quando você fala, a primeira coisa que tem que ter responsabilidade naquilo que você fala. Não tem como falar, ah, Deus não quis. Não, você falou, então assuma a responsabilidade. Quando tu erra, tu tem que ter a dignidade de falar, eu errei, eu me enganei naquilo que eu falei. Por que, que você falou que Zezinho ia ser curado? Por que, que não foi? Porque eu me enganei. Não foi Deus que não quis curar. Fui eu que me enganei na minha oração e na minha interpretação. Falta homens de responsabilidade para assumir os erros e assumir as responsabilidades daquilo que fala. Porque a gente não é Deus. Vai ter um momento que nós vamos orar por cura e a cura não vai chegar. Por quê? Porque talvez a gente não tenha entendido. Então, acho que a igreja precisa disso. Isso vai partir de quem? Vai partir de nós, pastores. É. Né? Eu estou lendo o Josué, e quando ele fala para o povo, olha, eu não sei o que vocês querem da vida de vocês, mas eu sei que eu quero da minha vida. E o que eu quero da minha vida é eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Amém. Se vocês querem continuar servindo a outros deuses, e tem muita gente dentro das nossas igrejas servindo a outros deuses. Sim, Mamon principalmente. Que trocavam estar na igreja para estar no shopping. E hoje o shopping está fechado. Tem gente que deixaram de estar nos cultos para estar assistindo jogos de futebol. Será que está com mais saudade do culto, do shopping ou do futebol? Quem tem que fazer uma enquete? Vamos fazer uma enquete. Vamos fazer a enquete. Mais saudade dos jogos do Flamengo ou de estar no culto? Eu tenho até medo de perguntar isso. Ou de estar no shopping. Ou estar no shopping. Então, por quê? O que é prioridade? Eu acho que vai ser um momento que nós vamos ter que tentar ver o que tem sido a prioridade na nossa vida, na vida dos membros da nossa igreja. Porque não é porque nós estamos em quarentena que está todo mundo lendo a Bíblia, cara. Não está. Não é porque a gente está em quarentena que está todo mundo tirando um tempo para orar. Não está. Tem muita gente que está trabalhando, tem muita gente fazendo muitas coisas, mas tem muita gente em casa que está ocupando o tempo com outras coisas. E vou dizer mais. Com distração. Vou dizer mais. Até com relação aos horários de culto, onde a gente faz a transmissão através de uma live, tem gente que não está nem aí, continua nem aí para as coisas de Deus. Então, e a gente está fazendo live todo dia, 8 horas da noite, aqui na igreja. Todo dia tem culto na nossa igreja, 8 horas da noite. E mesmo assim, o povo não entra. Então, acho que é isso. O que a gente vai ter? Acho que o nosso papel vai ser maior. Fazer com que o homem entenda, com que as pessoas entendam que elas estavam com as prioridades invertidas e que poderão continuar com as prioridades invertidas. Sabe? Esse tempo aí de perda, onde o coração do homem está mais sensível para as coisas de Deus, é um tempo que vai passar. Rapidamente a emoção passa, rapidamente esse momento de comoção nacional, com mortes de pessoas amigas, de pessoas conhecidas. Pastor, acho que a nossa live está dando aqui, está faltando 1 minuto e 15. Ela vai se encerrar, porque eu acho que é o tempo máximo do Instagram. Né? É 1 hora. Não me toquei aqui, está acabando. 1 minuto. Temos 1 minuto. Então, gente, que Deus abençoe vocês. A gente vai voltar a fazer outra, de repente, dando continuidade nesse mesmo tempo. Amém. Um abraço no coração daqueles que são da IBEG, daqueles que são da IBVE e daqueles que ainda não são ou são de outras igrejas, ou que não são de nenhuma igreja. Um abraço no coração. Amém. Deus abençoe aí. Obrigado, pastor Roberto, por atendido aí o pedido. Amamos a IBVE, amamos a sua família. Povo de Deus que nos acompanhou esse momento, desculpa aí, é o Instagram que está mandando a gente embora. Estou botando assim, que pena! A conversa está muito, muito boa, muito gostosa, né?
Mas obrigado, um beijo no coração de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Tenham uma noite assim muitíssimo abençoada, né? Amamos demais vocês, a família de vocês. Um beijo grande, né? Deus abençoe. Obrigado.